Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo nós vamos continuar com a nossa série e desta vez nós vamos falar sobre o update, tá gente? Como que a gente vai fazer para atualizar os dados de um registro utilizando aqui também o nosso PDO, tá bom? Então, primeiro nós vamos vir aqui na pasta PDO, vou criar um arquivo, vou chamá-lo de update.php. E aqui eu vou colocar os delimitadores da linguagem PHP. Eu estou separando, tá gente, para a gente poder ter arquivos mais simples, né, com uma quantidade de código pequena, tá bom? Mas a gente poderia colocar aqui no insert também, tá bom? Mas como são assuntos diferentes, a gente está separando aqui. Primeiro, né, nós vamos incluir aqui a nossa conexão. Então aí está a nossa conexão. Vou começar dando um echo, só para a gente ver o nosso arquivo, né? Update. Apenas isso por enquanto. E aí nós vamos retornar aqui. Dar um refresh. Update.php. Por enquanto, update é o texto que eu coloquei para ser exibido aqui, tá, gente? Agora é o seguinte, nós vamos então fazer uma atualização no nosso banco de dados. Voltando aqui. O nosso banco se chama dbpdo. Ele traz aqui a tabela tbuser, tá bom? E nós temos tudo isso, nós temos do 1 até o 5. Normalmente, o update que a gente faz aqui, só para a gente ter uma noção, vamos pegar aqui o Fábio, né, como exemplo. A gente sempre trabalha assim, update, o nome da tabela, né, então update tbuser. Esse set é para definir, tá bom? Então set é definir. Então eu estou atualizando a tabela de usuário, definindo no campo nome qual o valor? Esse valor aqui, ó, Fábio Venâncio, que é o que já tem lá, só que eu vou acrescentar dos Santos Moura. Pronto. Só que, se eu fizer isso daqui, gente, se eu colocar apenas update tbuser set nome e apenas isso, e executar, o que vai acontecer? Eu vou afetar todos os registros da minha tabela. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou substituir todos. É claro, se você está incluindo um novo campo e você quer definir um valor para todos aqueles registros, isso funciona, tá bom? Mas não é o caso que a gente tem aqui. Então, para não afetar todos, o que eu faço? Eu vou colocar aqui a cláusula where, que significa onde, o ID. Se vocês olharem, por exemplo, aqui ó, em tbuser, nós temos o ID, tá aqui, e o ID do Fábio é o número 1, tá bom? Então, eu vou atualizar a nossa tabela de usuário, definindo para o campo nome, este nome, ok? Muito bem. Se tivéssemos mais alguma coisa, a gente poderia colocar, né, uma vírgula aqui, o próximo e assim por diante. Por exemplo, o e-mail. Tá? Então, e-mail com o valor, por exemplo, lá eu tenho, se não me engano, foi Fábio alguma coisa. Vou colocar aqui design.creation@gmail.com. Pronto. Então olha só, gente, se eu quiser atualizar dois campos, né, eu tenho aqui o primeiro, ó, set, né, definindo para o campo nome esse valor, vírgula, para o campo e-mail este valor, eu poderia colocar vírgula e definir outros valores para outros campos, tá, gente? Onde o ID é igual a 1. E aí eu simplesmente vou clicar no botão executar, que está bem aqui, ou continuar, né, depende bastante do programa que a gente está usando. Continuar. E aí o que a gente espera é uma mensagem como essa. Uma linha afetada. Tá bom? Agora se eu vier aqui e executar, por exemplo, o select asterisco from tbuser. Vou executar e eu tenho aqui, ó, Fábio Venâncio dos Santos Moura e o e-mail que foi também atualizado, tá bom? Então esse é o update aqui. Agora,
o nosso update ele tem que funcionar aqui, gente. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, cifrão PDO. Por que cifrão PDO? Cifrão PDO faz parte da conexão. Se você vier aqui na conexão, você tem aqui, ó, PDO, que é a variável que está guardando aqui para nós a nossa conexão. Tá bom? Então, PDO. Vou usar aqui o método prepare. E o método prepare, a gente sabe, né, que ele é um método de substituição. E aqui eu vou colocar o seguinte: update tb user set e-mail, a mesma coisa, tá vendo, gente? Onde o e-mail, tá vendo? Recebe. Nesse caso eu poderia colocar aqui algum valor, mas não vou fazer isso. Como ele é um método de substituição, e-mail, ok? Onde o ID é igual a 1, ok? Então, aqui está pronto. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa definir ali alguma coisa, né, para esse e-mail, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de SQL. Pode ser query? Pode, sem problema nenhum. Uma variável chamada de query. Ela tem o nosso comando aqui, tá? Então, esse comando que nós estamos tentando executar, nós estamos guardando ele aqui, tá? O resultado dele está aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, query, fazendo aqui uma flecha, tá bom? Bind value, ok? A gente sabe que o nosso bind value, ele vai nos permitir pegar, ok? Esse valor aqui, vou colocar ele bem aqui. Nesse caso é o e-mail. E eu vou substituir por um e-mail. fabio@gmail.com. Tá bom? E aí no final o que eu faço? Query, faz a flecha, execute. Pronto, gente. Então a gente está usando aqui o método prepare para fazer o nosso update, tá bom? E aqui a gente está usando o bind value. Lembrando que o bind value, né? Dentro dele a gente está colocando aqui e-mail, que é essa marcação que a gente fez, que vai ser substituída. E no lugar desse e-mail a gente vai colocar esse valor, tá bom? Muito bem. E aí voltando lá para a nossa página, a gente vai dar aqui apenas um refresh. Não apareceu nenhum erro, tá? Eu volto aqui e eu vou atualizar. Lembrando que o e-mail eu modifiquei por aqui. Aqui eu tenho design.creation, né? @gmail.com. Deixa eu só verificar uma coisa aqui rapidamente. Vou atualizar e tem que aparecer aqui fabio@gmail.com. Olha lá, gente. fabio@gmail.com. Lembrando que no caso do bind value, a gente pode utilizar valores diretos dessa forma. E também poderíamos colocar aqui, ó, uma variável. Vou colocar aqui, ó, Fábio, vou colocar, por exemplo, 3dsnc.com, tá bom? Então eu poderia também utilizar aqui dentro do nosso bind value uma variável, tá bom, gente? E o valor da variável é o que vai substituir esse valor aqui, tá bom, gente? Muito bem, voltando aqui, vou recarregar, ó, recarreguei. Aqui eu vou atualizar só para a gente ver. E pronto, funcionou, tá vendo, gente? Então, usando aqui um método de substituição que é o prepare, a gente vai sempre estar usando essas marcações, tá? E depois a gente vai usar ou o bind value, que vai nos permitir pegar aquela marcação e substituir aquela marcação pelo valor que vai ficar aqui. Pode ser tanto um valor direto como também pode ser uma variável, tá bom? E nós temos ainda o bind param, né? E o bind param, ele vai trabalhar aqui, ó, com a variável, tá, gente? Vou colocar aqui 3dsnc2, tá bom? Só para a gente ver a diferença. Voltando aqui e recarregando, tem que aparecer o 2 agora. Olha lá, gente, perfeito.
tá bom? Então o bind param, ele tem também aqui aquela marcação e tem aqui a variável que vai substituir a marcação, tá? Vou colocar um valor aqui direto, só para a gente testar algo. Eu vou colocar aqui Fábio arroba 3DSNC3 com bind param, para a gente ver se ele vai executar ou não, tá vendo, gente? Olha só que legal. O bind param, ele não aceita, né, o valor direto, ele aceita uma variável, tá bom? Então, se for uma variável, ele aceita. Se não for, ele não vai aceitar, tá bom? Então, se colocar aqui a variável, tudo bem. Vou colocar aqui o 3 só para a gente ver. Olha lá, gente. E aí, recarregando, sem problema nenhum, vindo aqui e atualizando, tem que aparecer o número 3 ali. Tá bom, gente? Então, esta é a forma que a gente faz o update, utilizando aqui o método de substituição, o prepare, tá certo? E aí, eu espero que vocês tenham curtido, tenham compreendido, e peço para que vocês continuem praticando, tá, gente? É praticando que a gente vai pegando melhor, a gente vai memorizando mais facilmente, a gente vai guardando essas informações mais facilmente também, e aí, tudo isso fica muito mais tranquilo para a gente poder trabalhar. Tá bom, gente? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo.